vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos ao longo desta semana meditando o Evangelho de São Mateus, aonde Jesus vem instruindo a comunidade. Nós ouvimos Jesus dizer essa semana: quando fordes orar, fecha a porta, ora ao teu Pai que está no escondido. Quando fores jejuar, perfuma a cabeça, ou seja, para que ninguém perceba, para que ninguém veja que nós estamos rezando. E quando fores fazer a caridade, faça no silêncio, para que ninguém veja. Não anuncie nos microfones. Jesus está falando não de uma fé externa. Hoje é a continuação. Quando ele diz: quando fordes orar, não useis muitas palavras como os fazem os pagãos. Porque os pagãos usavam muitas palavras, mas não tinham o quê? Entrega. Era da boca para fora. E quantas vezes nós, às vezes, vamos rezar, fazemos uma oração linda quando Deus: você rezou o quê? Sei não. Só repetimos. Às vezes criamos até o hábito na liturgia de repetir e não sabemos o que estamos rezando. E tem cada oração profunda, cada oração que toca e a gente só repete. Jesus diz: não é repetir. Tem que ter o quê? A entrega do coração. Quando fordes orar, não useis muitas palavras, porque os pagãos achavam que ia serem ouvidos porque falavam muitas palavras e palavras bonitas. Oração não é falar bonito. Oração é entregar o nosso coração ao Senhor. Santa Teresinha dizia: a oração para mim é um grito lançado em direção ao céu. Santa Teresa vai dizer: a oração para mim é um trato de amizade com quem eu sei que me ama. É estar diante daquele amigo. E Jesus vai dizer: quando orardes, não se preocupe em falar muito, se preocupe em ouvir muito. Porque a oração é nos colocarmos diante de Deus para o escutar, para o ouvir na oração. E muitas vezes nós queremos a oração mágica. Eu vou rezar e ele tem que fazer o que eu quero, ele tem que dar o meu milagre. Eu vou rezar. Se ele não me der, eu não vou rezar mais. Oração não é para pedir milagre. Oração é para conformar o nosso coração à vontade de Deus. A oração é conformar o meu coração à vontade divina. É estar diante dele. Porque nós temos necessidades, de todos os dias, de nos alimentar, de tomar água, de tomar banho. Mesmo no frio, a gente tem necessidade de tomar banho, é bom. Então temos as nossas necessidades. Temos necessidade também da oração. A oração é como o nosso alimento. Ela é o nosso alimento. É como um carro que sem o combustível ele não anda. O cristão sem a oração não progride. Precisamos ser homens e mulheres de oração. E Jesus coloca como modelo qual oração no Evangelho de hoje? O Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é, vamos dizer, a plenitude da oração, é o cumprimento, é a oração perfeita, por excelência, é o Pai Nosso. E bonito que o Pai Nosso em São Mateus, ele tem 7 petições. Em São Mateus ele tem 7 petições, o Pai Nosso.
Na primeira nós pedimos primeiro o reino de Deus. Nós pedimos primeiro o reino do Senhor. Santificado seja o teu nome, o reino de Deus em primeiro lugar. Depois nós vamos fazer as petições que diz a nosso respeito. Seja feita a tua vontade, dai-nos o pão nosso, perdoai as nossas ofensas. São petições a ver conosco, mas a primeira é o reino de Deus. Os santos padres da igreja, principalmente Orígenes, Supriano e Tertuliano, são os primeiros teólogos, homens do início do cristianismo, a meditar a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Tanto que os primeiros cristãos, eles se reuniam no domingo para a fração do pão, para a Eucaristia, e para rezarem a oração do Senhor. Porque a oração do Senhor é a oração do discípulo. E o Pai Nosso, ele é uma oração de abandono. Nós nos colocamos nas mãos de Deus. E o interessante é que nosso Senhor, quando nos ensina a rezar, a oração do Pai Nosso começa dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus, ou seja, nos céus de Deus. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Ele não diz Pai meu, que estás no céu, porque é uma oração egoísta. A oração do Pai Nosso não tem egoísmo. O Pai é nosso, o céu é nosso. São João da Cruz vai dizer: o céu é meu, a terra é minha, os anjos são meus, a Virgem Mãe de Deus é minha. Ou seja, Deus nos criou para sermos deuses, porém por participação, sendo Ele por natureza. O Pai é nosso. Nós participamos do quê? Da filiação divina. Deus tem quantos filhos? Deus só teve um único filho. A gente reza no credo: crê em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Porque o único filho é Cristo. Todos nós somos filhos de Deus por adoção. Cristo nos adotou como irmãos, Cristo nos salvou, o Pai nos adotou como filhos. Nós participamos da filiação divina. O Pai é meu. O grande drama da humanidade é o drama da filiação. Sentir-se filho de Deus. Pode ver que a grande mensagem de Jesus no Evangelho é nos mostrar que existe um Pai que nos ama. O Evangelho não é o Evangelho do rigorismo, o Evangelho ali só do rigorismo, não. O Evangelho é o Evangelho da ternura, é o Evangelho da misericórdia. Um Deus que nos ama, um Deus que é Pai, um Deus que nos olha nos olhos, um Deus que caminha conosco. Tanto que quando vão perseguir Jesus, a primeira coisa que levantam é: ele está dizendo que é o Filho de Deus, porque ele se denominava Filho de Deus. E ele diz: Pai nosso, que estás nos céus. Porque a nossa relação com Deus é sempre de pai e filho. Filho e pai. Não é aquela oração às vezes que a gente faz, que a gente pega Deus pelo colarinho, bota Deus na parede e diz: tem que me dar, eu quero, o Senhor vai me dar. Eu vou fazer tal coisa, o Senhor vai me dar tal coisa. Não, não é essa oração. É oração de abandono. Em vossas mãos, meu Pai, está a minha vida, está o meu destino. Eu sou filho e Tu és o meu Pai. Por isso toma-me em Tuas mãos. E nós vamos ali na oração, modelando o nosso coração ao coração de Deus. Porque quando fala em oração, nós achamos que a oração é só a oração do livro, ou rezar o terço. Achamos que a oração é só isso. Oração é intimidade com o Senhor. Eu estou dentro de um ônibus, eu estou rezando, eu estou em intimidade com Deus. Eu estou dirigindo o carro, eu estou em intimidade com Deus. Eu estou limpando a casa, eu estou em intimidade com Deus, conversando com Deus. Isso é oração. Isso é essa intimidade com o Senhor. As práticas de piedade, as devoções são muito importantes, são. Mas não se resume só a isso, a vida de oração. A vida de oração é a minha relação com o Senhor. Jesus falou do jejum, Jesus falou da caridade,
Jesus fala hoje da oração, ou seja, o discípulo de Cristo tem que ser um homem ou mulher de oração e depois de ação, porque o nome é oração, a oração que te leva à ação, porque no final do evangelho de hoje ele vai falar sobre o quê? Ele fala sobre o Pai Nosso, ensina a gente a rezar o Pai Nosso, mas depois ele vai dizer o quê? Que é preciso o quê? Perdoar. O perdão está unido à oração. Porque às vezes a gente diz, eu bato no peito, eu sou um homem de oração, eu rezo muito. Aí na hora de perdoar, não perdoa. A oração, está faltando alguma coisinha na oração. Porque a oração nos leva, eu sempre digo, a oração nos leva a ser melhor. A oração nos leva a perdoar. Uma pessoa que reza, jejua, reza rosário de madrugada, reza rosário de noite, faz isso, faz aquilo, mas se não perdoa, a oração não está gerando frutos na tua vida. A oração nos leva a perdoar. Por isso que Jesus diz, se vós não perdoardes os homens, o vosso Pai também não vos perdoará. Se vocês não perdoar os homens, o vosso Pai também não vos perdoará. Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de perdão de mim. Aí Jesus tem. Aí na hora de eu perdoar o outro, perdoo não, comigo é na justiça. Comigo é olho por olho, dente por dente. Não perdoou não, errou. Mas bendito, bendita, Deus te perdoou. Tu tem que pagar com a mesma moeda do perdão de Deus. Porque se o Senhor fosse exigir de nós, como nós mereceríamos, Ele não nos perdoaria. Mas Ele é pai. Qual pai, ele vai dizer, vai dar uma cobra para o filho? Qual pai vai dar uma pedra quando um filho pede um pão? Qual pai vai negar o perdão quando o filho pede o perdão? Deus sempre nos perdoa. Agora, a nossa parte é sempre suplicar o perdão dele e ser perdão na vida do outro. Perdoar o outro. E perdoar o outro não é dizer que o outro não teve culpa ou que ele não me feriu. Ele me feriu. Mas em nome de Deus eu perdoo. Em nome de Deus eu dou o meu perdão. Porque eu quero caminhar livre. E a pessoa que não perdoa, ela vive aprisionada. Porque sempre ela está lembrando daquilo. Sempre ela está lembrando. E sempre vomita aquilo para os outros. Porque me fizeram isso, porque fulano me machucou. A liberdade se dá no perdão dado. O perdão dado nos torna livre. Por isso que Jesus diz, reze. Eu vou te ensinar a rezar. Mas tu deves também aprender a perdoar. Porque senão não adianta só rezar, se não tem na tua vida a oração encarnada. No perdoar, no amar, no fazer o bem, no fazer a caridade. É muito interessante a questão do perdão, porque o perdão torna a pessoa livre. Eu conheço uma pessoa muito conhecida minha, e sofreu muito na vida, no matrimônio, no casamento dela com o marido, e via às vezes o marido passando na frente da casa dela com outra mulher, e ela via, e aquilo sofria, porque era o marido dela, depois vinha para casa. Ela dizia assim, eu não falava nada, porque ele estava bêbado. Com bêbado a gente não briga. Depois que ele ficava bom, a gente conversava. E é uma mulher tão livre, sofreu tanto no matrimônio, sofreu no casamento. Depois o marido adoeceu, ficou 15 anos em cima de uma cama, e ela cuidando dele. Ela dizia para mim, mas tudo que eu vivi com ele, eu perdoei. E perdoei aquelas mulheres que andavam com ele, perdoei tudo. Livre, uma pessoa livre. Livre. Mas perdoou por quê? Porque era uma mulher também de muita oração. A oração levava ela ao perdão. Ela disse, para que eu vou ter raiva desse povo? Não ter raiva não. Ele já está com Deus, daqui uns dias eu vou me encontrar com Deus também. Eu digo, é isso mesmo. Alguém que caminha livre. Porque Jesus não nos quer preso a nada nessa terra. Jesus nos quer livre. E às vezes a gente vai, no coração, colocando picuinha, colocando coisinha, porque fulana, porque Beltrano, e vai enchendo o coração, vai enchendo, só com quem não presta.
A gente não pode deixar qualquer coisa entrar no nosso coração. O nosso coração é tabernáculo do Espírito. Por isso devemos sempre ser homens e mulheres de oração, mas também de perdão. Porque sempre a gente vai estar tendo que pedir perdão ao outro e também dar o nosso perdão. Sempre. Porque faz parte da vida. Só que nós vivemos hoje numa sociedade virtual, onde é mais fácil ser amigo do Instagram do que ser amigo assim, ó, cara a cara. Porque se o outro me infere, eu tenho que pedir perdão, olhar nos outros e dizer, eu te perdoo, tu me perdoa. Aí a amizade virtual não. Se eu não gostei, eu bloqueio. Não tem o tu a tu. Não tem esse desgaste de olhar nos olhos e pedir perdão. Não, eu bloqueio. Aí de manhã é um amor, de noite está bloqueado. Pronto, bloqueou, acabou. Só que as relações têm desafios. Zygmunt Bauman, sociólogo, dizia que nós vivemos num mundo líquido. Hoje a gente não consegue segurar nada na mão, tudo esvazia pelos dedos. Antigamente não, as amizades tinham consistência, o matrimônio tinha consistência, era para a vida toda, a amizade era para a vida toda. Hoje não. Aí ele dizia, eu digo assim, eu tenho 10 amigos na minha vida, o outro dia eu tenho 6.000. Eu tenho 10.000 amigos. Mas quantos desses tu já olhou nos olhos e já perdoou? Quantos desses já tomou uma xícara de café com eles? Quantos desses já te socorreu quando tu precisou? Porque muitas vezes é mais fácil as relações virtuais do que a relação do tu a tu. E tem tanta gente, né, que convive tanto com o povo de fora no virtual e dentro de casa não abre nem a boca. Dentro de casa, Ave Maria, parece um mudo, uma muda. E com o virtual tem uma grande amizade. Nós temos que ter muito cuidado no mundo de hoje que nós vivemos, para não querer colocar as amizades virtuais no lugar do real, das amizades verdadeiras, do olhar nos olhos, do pedir o perdão, do recomeçar. Porque não é fácil não, viu? Olhar nos olhos, perdoar, olhar o outro, recomeçar, não é fácil. Por isso que Jesus diz, não é fácil, mas tenha a oração. Primeiro reze, tenha intimidade com o teu Pai do céu e o teu Pai te dará força na oração para perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.